Pode parecer loucura pensar nisso, mas a verdade é que um dia, provavelmente, os seres humanos não farão mais parte deste planeta. Quem sabe sejamos capazes de habitar outros pontos do universo? Mas se não conseguirmos fazer isso a tempo, o nosso destino será o mesmo que o de milhares de animais que já habitaram a Terra, e será a extinção. Segundo estimativas assustadoras, 99% das espécies que já rondaram nosso planeta já não estão entre nós. Felizmente, existem alguns vídeos que nos permitem ter uma ideia de como eram algumas delas antes de deixarem de existir. Olá, eu sou o Timo Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Vamos conferir alguns animais raríssimos que não existem mais. Lobo da Tasmânia. Este animal, durante um bom tempo, foi um dos maiores predadores da Austrália e da Nova Guiné. Curiosamente, eles foram extintos da parte central da terra dos cangurus, milhares de anos antes da colonização europeia, passando a existir apenas na ilha da Tasmânia, junto com outros animais endêmicos da região. Apesar do nome de lobo, esse animal era muito mais próximo geneticamente do diabo da Tasmânia e do canguru, e foi o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos. Entre as principais causas para a extinção do lobo da Tasmânia estava a caça predatória. Recompensas eram oferecidas a qualquer um que matasse um exemplar, e não demorou muito para que ele fosse completamente extinto. O vídeo que você está assistindo é um dos últimos registros feitos, já que a sua extinção foi declarada em 1936. Ibex dos Pirineus. Há algum tempo, estima-se que pelo menos 50 mil espécimes desse animal encantador viviam na Europa, principalmente na França e Espanha. Mas no começo dos anos 1900, eram apenas 100 sobrevivendo com muita dificuldade. A partir da década de 1910, a população do Ibex dos Pirineus nunca passou de 40, e eventualmente eles acabaram sendo declarados extintos. O último animal a ser registrado vivia no Parque Natural de Ordesa, na Espanha, e morreu em janeiro de 2000 após a queda de uma árvore. Um fato curioso é que, em 2009, uma fêmea clonada fez com que o Ibex dos Pirineus deixasse de ser oficialmente extinto, mas essa manobra científica não foi muito longe, já que o espécime morreu cedo devido a uma falha nos pulmões. Tartaruga das Galápagos de Pinta. Essa espécie, com o nome quilométrico, era endêmico da ilha de Pinta, nas Ilhas Galápagos. Infelizmente, os biólogos a consideraram como extinta desde junho de 2012, quando a última tartaruga, chamada George, morreu entre os 60 e 90 anos de idade. Ele vivia sob cuidados intensos dos biólogos desde 1971, já que naquela época, George já era um dos últimos representantes da sua espécie. Hoje em dia, várias equipes se esforçam para encontrar qualquer descendente no arquipélago, em uma tentativa de retirar o status de extinto desse belíssimo animal. Golfinho bagi. O bagi é uma espécie extremamente rara de golfinho, que durante muito tempo viveu em grandes populações no rio Yangtze, na China. Assim como o boto que vive na Amazônia, o bagi é um dos pouquíssimos golfinhos de água doce que ainda habitam o nosso planeta. O problema é que, de acordo com muitos especialistas, o bagi já pode ser considerado extinto. Em dezembro de 2006, uma agência de notícias da China anunciou que nenhum golfinho dessa espécie havia sido encontrado no rio durante 6 semanas de buscas. Isso fez com que os especialistas passassem a desconfiar de que se tratava do primeiro caso de extinção de um cetáceo por ação humana. Corvo do Havaí. Esse é um animal que durante muito tempo foi considerado um tipo de divindade entre os povos nativos havaianos.
com cerca de 50 centímetros de comprimento e com asas arredondadas, eram aves muito bonitas, mas hoje em dia são consideradas extintas na natureza. Segundo análises realizadas com base em fósseis, a espécie era abundante no passado, mas com o tempo, a população do corvo do Havaí foi diminuindo gradativamente. O motivo exato para a extinção ainda não é conhecido. Os últimos 2 exemplares foram vistos em 2002. Mesmo assim, cerca de 78 aves são mantidas em cativeiros operados pelo Zoológico de San Diego, que despende vários esforços na tentativa de preservar a espécie. Rinoceronte negro ocidental. Esse é mais um incrível exemplar que foi extinto por conta da irresponsabilidade dos seres humanos. Durante muito tempo, eles foram abundantes nas savanas do centro-oeste da África. Mas por conta da ação de caçadores durante o século passado, a população caiu para níveis insustentáveis. Em 1988, acreditava-se que somente 20 ou 30 desses animais eram mantidos para fins de reprodução, mas a caça ilegal continuou mesmo assim. Em 2000, havia apenas 10, e um ano mais tarde, esse rinoceronte foi oficialmente declarado extinto. Sanand Laysan. Essas aves viviam na região noroeste do Havaí e durante muito tempo não tinham predadores naturais. Mesmo incapazes de voar, elas não corriam muitos riscos ao longo de suas vidas. O problema é que quando coelhos domésticos começaram a ser introduzidos na ilha onde a ave vivia, os roedores passaram a comer toda a vegetação que servia de alimento para a ave. Os roedores passaram a comer toda a vegetação que servia de alimento para as aves. Eventualmente, isso acabou contribuindo para a extinção da espécie, que não existia em nenhum outro lugar. Além dos coelhos, outra causa para a extinção do Sanand Laysan foi a Segunda Guerra Mundial, já que os últimos 2 espécimes foram vistos lá nos Estados Unidos durante a guerra e provavelmente morreram por conta de explosões. Tympanuchus cupido. Essa ave muito parecida com uma galinha era um animal bastante comum nos Estados Unidos quando os colonizadores ingleses chegaram. Infelizmente, eles passaram a ser caçados de forma descontrolada, o que ajuda a explicar aí a sua extinção. Os colonos europeus buscavam esses animais por conta da sua carne e eles serviram como alimento para muitos dos primeiros britânicos a habitar o território americano. Em 1932, os últimos indivíduos que viviam em uma ilha isolada desapareceram e nunca mais foram vistos. Desde então, a espécie é considerada extinta. Sapo dourado. O sapo dourado era uma espécie que habitava os bosques de Monte Verde na Costa Rica, tendo sido descoberto apenas em 1960. Mas pouco mais de 20 anos depois, os cientistas perceberam um rápido declínio na população e que passaram a ser considerados extintos em 1989. Entre as principais causas para o fim dessa espécie estão as mudanças climáticas. Ararinha azul. Durante muitos anos na região norte do Brasil, principalmente aqui na Bahia, a ararinha azul era um animal abundante que ajudava a colorir a belíssima fauna do nosso país. Mas em decorrência do desmatamento e do tráfico ilegal, a população desses animais foi baixando gradativamente, até restar apenas um único indivíduo, que desapareceu no começo dos anos 2000. De lá para cá, a ave passou a ser considerada seriamente ameaçada de extinção, com apenas 240 indivíduos mantidos em cativeiro. Infelizmente, na natureza, a ararinha azul já pode ser considerada quase extinta. Existem alguns planos para reinseri-la nas florestas, mas essas medidas precisam ser tomadas com muito cuidado para não acelerar ainda mais o seu processo de extinção. Por isso, pelo menos por mais algum tempo, esses animais só vão existir em cativeiro. Infelizmente, a ação predatória do homem na natureza está desenfreada.
fazendo com que o nosso planeta um dia passará por uma situação catastrófica com a extinção dessas espécimes. Eu gostaria que você pudesse deixar o seu comentário, que é muito importante a respeito desse tema. No mais, um forte abraço e eu te encontro no próximo vídeo.